Stranger Things seria o novo Game of Thrones ou o novo Attack on Titan por ter um final ruim, e já adiantando logo de cara, não foi tão ruim assim. E antes de tudo, eu já aviso, cara, eu não sou um grande fã dessa série. Eu sempre achei Stranger Things legal, mas tipo, nada além disso, nunca achei uma obra-prima nem nada do tipo, mas vamos lá. Sobre essa quinta temporada, cara, aqueles primeiros episódios foram Disney demais, sabe? Tipo, chegou o bully malvado da escola, mas não se preocupa porque os amigos agora estão juntos. Nossa, como eu achei isso aqui muito cafona, cara. Outra coisa que me incomoda bastante é que ninguém morre nessa série, e quando morre é sempre um personagem novo, criado praticamente só pra morrer. Nunca é alguém dentro do elenco principal. E olha, eu não tô dizendo que tem que ser igual a um Game of Thrones ou Berserk que mata personagens a rodo, porque eu sei que dá sim pra fazer uma boa história sem matar ninguém, sabe? Fazer um continho de fadas ali. Mas você sabe, né? Tem que saber fazer isso direito, e eu não sinto que fizeram isso direito aqui. Eu não fico com medo dos personagens, sabe? Tipo, pelos personagens, na verdade. Tipo, em nenhum momento eu penso, caralho, esse aqui vai morrer a qualquer momento. O que no meu ponto de vista é uma coisa ruim, sabe? Tipo, você tá assistindo algo e nem precisa se preocupar, porque você sabe que vai dar tudo bem no final. Outra coisa que eu estranhei foi o maior bait da série que fizeram no final da quarta temporada. Sério, vocês lembram daquilo, cara? Parecia que o mundo ia acabar no último episódio da quarta temporada. O apocalipse tava se aproximando, ia acabar o mundo mesmo, cara. Aí começa a quinta temporada e tá tudo tranquilo. Sério, mano, aquilo foi o maior bait dessa série. Teve aquela cena do Will se declarando gay. E olha, eu sei que muita gente ficou incomodada com isso, mas eu sinceramente não achei essa cena tão ruim quanto estão falando por aí, cara. Eu não achei a cena forçada, nem lacração ou alguma coisa do tipo. Eu só achei que ela foi longa demais. Mas é só isso mesmo que eu penso dela. Eu vi umas pessoas depois falando que não fazia sentido ele chamar o professor ou o Steven pra falar que ele era gay, porque ele praticamente nunca conversou com eles. E eu acho que isso é um problema mesmo, mas eu nem percebi isso na hora, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas também não notaram isso na hora. Pelo menos é o que eu acho. Outra coisa que eu estranhei foi a Nancy nessa temporada. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu achei ela detestável nessa temporada. Eu não sei explicar o porquê, mas ela não tava tão chata assim nas temporadas passadas, cara. Eu não sei se é comigo o problema, mas eu achei ela muito chata nessa temporada. O Steve é um cara legal. Ele me faz gozar. E o pau dele é melhor que o seu. Bem melhor. Teve a personagem da Holly, e eu acho que ela foi a personagem que mais teve tempo de tela nessa temporada. E eu particularmente não achei isso ruim, porque eu gostei dela, eu achei ela uma boa personagem. Mas eu sei que muita gente preferia ver os personagens principais ao invés dela o tempo inteiro. Eles trouxeram aquela gótica chata de volta, e eu odeio aquele primeiro episódio que ela aparece. Sério, eu acho muito chato. Então meio que em outras palavras, eu meio que odeio essa personagem. E é engraçado porque quando ela faz aquele sacrifício dela nesse último episódio, teoricamente era pra ser uma cena triste, certo? Mas eu acho que todo mundo ficou feliz que ela morreu, porque ela era uma personagem insuportável. Então todo aquele draminha que fizeram pra ela simplesmente não colou, pelo menos pra mim não colou. Sobre o mundo invertido nesse último episódio, eu achei ele meio vazio comparado ao que era antes. O que aconteceu com aqueles morcegos que o Ed morreu pra eles? Ou os Demogorgons mesmo, que era lotado, aqueles Demogorgons cachorros, simplesmente desapareceu tudo, cara. Eu já sei o porquê, porque era fim de ano, né? E o Vecna deixou eles tirarem uma férias. Porra, tá explicado, eles estavam de férias. E claro, esse mundo não assusta mais ninguém, né? Antes a série, ela tinha muito mais um tom de terror do que de aventura. Agora tá totalmente ao contrário. Ela virou uma série de aventura. Antes era assustador entrar no mundo invertido. Agora é só mais uma aventura qualquer. E olha, não tem nada de errado nisso, mas na minha opinião, tava muito melhor antes, quando o tom era de terror. Sobre o Vecna, eu quase fiquei puto, porque eu achei que eles iam meter aquele papo de que ele era um coitadinho que não sabia de nada, ele só tava sendo manipulado. Mas depois eles deixam meio que claro que ele queria fazer aquilo mesmo. Claro que os sentimentos dele provavelmente se intensificaram depois daquele bicho lá, aquele bicho aranha falar com ele, mas eu gostei que não transformaram ele num bom mocinho no final, sabe? Tipo, num coitadinho. Até porque ele era um demônio temporada passada, né? O cara quebrou a perna da Max, deixou ela cego, o cara fazia maldade e os caralho. E não, eu não sabia, mano. Pelo amor de Deus, né? E já que eu falei dele, a gente tem esse monstro aranha, temos esse bicho aí, e eu realmente não entendi.
se ele é um alienígena ou se ele é algo criado em laboratório. Eu acho que eles não explicaram direito, né? Talvez eu não tenha prestado atenção, ou talvez eu seja muito burro pra entender, mas eu acho que ficou entendido que ele era um alienígena, né? Mas quando ele se mostrou lá, quando ele ficou gigante, eu pensei, tá, agora sim, alguém desse grupo aí vai morrer. Não tem como ninguém não morrer nessa cena. E pra minha surpresa, foi exatamente o que aconteceu. Ninguém morreu. O Vecna e esse monstro estão sendo apresentados pra gente há 5 temporadas, para serem derrotados tão facilmente assim. Sério, eu achei tudo muito fácil, muito rápido. Foi o que? Menos de 10 minutos essa batalha final. E novamente, cara, é sério que ninguém morreu pra esse monstrão aí. Caralho, que vilão merda, hein? Que vilão bucha, cara. Não matou ninguém. Muito bucha. Olha, esse lance de não querer matar personagem me pega muito. E eu sei um bom exemplo de como fazer isso direito. Senhor dos Anéis. Tá, eu sei que é uma puta comparação, né? Tipo, o bebê tossindo versus aquela bomba atômica. Mas olha só o grupinho principal. Frodo, Sam, Aragorn, Pippin e o outro lá, eu esqueci o nome do outro Hobbit. Enfim, nenhum deles morre no final. Porém, eles voltam totalmente traumatizados. O Frodo, sinceramente, eu acho que teria sido menos doloroso se ele tivesse morrido em Mordor, ao invés de continuar vivo daquele jeito. Então não foi um final 100% feliz, foi um final agridoce, nem bom, nem ruim. Sim, eles ficaram vivos, mas com traumas profundos, e talvez até fosse melhor se eles tivessem morrido no final das contas. E, novamente, isso não acontece nem um pouquinho em Stranger Things. E eu sei que agora você pode estar falando, ah, mas Eleven morreu, né? Sim, ela morreu. E apesar de eu não gostar muito da personagem, eu fiquei feliz que pelo menos mataram alguém, né? Pelo menos mataram alguém importante, mesmo eu esperando que ela já morresse. Porém, mesmo assim, os caras não têm coragem de ir até o final, cara. É impressionante, eles não conseguem ir até o fundo. No final, tem um Mike falando aquela teoria de que ela pode estar viva. E, cara, é sério isso, tipo, é sério que ninguém vai morrer de vez até o final? Claro, morreram alguns personagens, mas é sempre aqueles personagens novos, sabe? Nunca ninguém do elenco principal. E apesar de deixarem se ela morreu ou não em aberto, pra mim tá claro que ela morreu. Pra mim aquilo lá é só os amigos tentando amenizar a situação, tipo, tentando lidar com uma perda, sabe? Mas vamos supor que ela esteja viva. Tá, ela vai viver como? Sozinha? Como ela vai se alimentar? Ela vai conseguir sobreviver naquele lugar sozinha pra sempre? Ela vai ficar bem vivendo sozinha pro resto da vida? Novamente, eu não gosto dessa falta de coragem narrativa. Isso me lembrou muito o final de Attack on Titan. É spoiler rapidinho aqui, tá? Se você quiser evitar os spoilers de Attack on Titan, é só pular pro minuto que tá aparecendo aí na tela. Tá, em Attack on Titan não acontece, tipo, meio que não tem nada a ver, né? Mas tem uma coisa que me lembrou muito, cara, a falta de coragem. Essa falta de coragem no roteiro, na história, não na personagem história. Mas quando o Eren começa a matar todo mundo, inclusive inocentes, quando ele começa a brigar e matar os próprios aliados, quando ele mata 80% da humanidade, que é algo do tipo 1,6 bilhão de pessoas, e apesar de eu estar torcendo pra ele até o fim, até o final eu tava torcendo pra ele é considerado um vilão, certo? E transformar o protagonista em vilão é algo corajoso pra caralho, eu respeito muito isso. Me diga, quantas vezes você já viu isso acontecer? Porque pra mim é algo raro de se ver. Então transformar o mocinho, aquele protagonista de shonen genérico, no vilão final, é algo corajoso, cara, é algo diferente, eu gostei disso. Porém, chega no final e o Eren fala que ele estava só atuando, ah não, ele fez tudo aquilo para proteger os amiguinhos dele, ou seja, ele estava fingindo ser do mal, ele sempre foi um herói. Cara, olha que ridículo, olha essa falta de coragem. Novamente, o cara não teve coragem de ir até o final. Ah não, gente, relaxa, ele sempre foi bonzinho. E isso me lembrou muito Stranger Things. Essa mesma falta de coragem. Eu sei que uma coisa meio que não tem nada a ver com a outra, mas o meu ponto é a falta de coragem. Mas enfim, no final, a Nancy tá trabalhando nas coisas dela, o Jonathan aparentemente virou uma espécie de comunista, e não que criticar o capitalismo te faz necessariamente um comunista, mas sei lá, eu achei estranha essa parte. Aquela mulher gay lá, que eu esqueci o nome agora, tá trabalhando sozinha na rádio. O Steve virou um treinador de beisebol e professor de educação sexual. A Nancy tá fazendo as coisas dela, ou seja, foi um final feliz. E nem o Steven mataram, né, sendo que tava todo mundo teorizando que ele iria morrer. O Jonathan não ficou com a Nancy no final e, não sobrou nada pra ele. Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Mas no fim foi um final feliz, certo? O Hopper se casou com a Joyce, a Max ficou com o Lucas, o Dustin tá feliz, o Will encontrou um carinha lá e o Mike ficou de xereca.
Mas foi um final feliz. E pra mim, isso soa muito forçado, cara. Tipo, eles destruíram um plano e equipamentos bilionários do exército. A Nancy matou o quê? Uns 6 agentes do exército. E o Hopper, então, porra, ele matou uns 50 facilmente. E é sério mesmo que o governo ia simplesmente deixar eles embora, tipo, sem nenhuma consequência? Aham, tá bom, né? Mesmo que o governo perdoasse eles, o que pra mim já é muito difícil de engolir, eles iriam simplesmente deixar esse grupinho solto por aí, mesmo sabendo de tudo que aconteceu. Pra mim isso é forçado pra caralho, tá? Mas aí lá bem mais pro final, a gente vê o Mike jogando Dungeons & Dragons com os amigos dele. Ele manda aquela teoria ridícula, aquela teoria de merda que Eleven tá viva, que a gente falou sobre isso agora há pouco. E dessa vez ele deixa a irmã assumir o cargo dele. Agora é a vez da próxima geração jogar. E acaba. Olha, como eu tinha falado antes, eu nunca fui um grande fã dessa série. Mas mesmo assim, eu achei esse final bem broxante. Não achei a pior coisa do mundo, mas achei bem ruim, sabe? Eu achei a 4ª temporada bem melhor do que essa. Teve várias coisas bem ruinzinhas também, tipo a mãe do Mike ferindo o Demogorgon sozinha com uma garrafa de vidro quebrada, ou o Lucas dando um chute num Demogorgon cachorro. Tipo, eles são os dois mais fortes dessa série inteira, porque logo depois a série mostra um exército inteiro atirando nos Demogorgons com armas e munições pesadas, e não acontece nada com eles, as balas parecem de papéis. Era mais fácil chamar o Lucas e a mãe do Mike mesmo. Esse tipo de coisa quebra muito a imersão. Então, no geral, pra mim, a nota da série como um todo, não só esse final, ficou como um 5.5. Poderia ser melhor, principalmente se eles matassem algum personagem, tirando a Eleven, né, e não colocasse aquela teoria de merda no final. Mas 5.5. Ah, quase que eu esqueço de falar, mas eu gostei mais do Will nessa temporada, tá? Pra mim ele foi o verdadeiro protagonista, eu gostei mais dele. A Holly também foi uma boa personagem. Mas 5.5. Mas e vocês? Vocês gostaram desse final? Gostaram de Stranger Things como ao todo? Ou só o final foi uma merda, ou a série inteira é uma merda? Comente aí o que você acha. Bom, queria mandar um salve para as pessoas que eu tô devendo no Instagram. Muito obrigado mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do ano, é o primeiro vídeo de 2026. Meu Instagram também tá aí na tela e na descrição, caso você queira mandar uma mensagem pra mim, é só me seguir mesmo. E foi isso, meus nobres. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Matheus, o melhor Teuso, se despedindo. Você deve se matar agora.